Então, novamente, bom dia a todos vocês. A nossa aula, ela está no site do professor Leandro, www.profleandromoraes.com.br, site do professor Leandro, pelo celular ou pelo computador. E não sei se vocês já olharam na nossa apostila, nós iremos começar com a ótica. Então, vocês veem física e aqui em ótica. Só isso. Bom, quem usa óculos ou tem alguém da família que usa óculos sabe da importância do estudo da visão. Então, a ótica nada mais é do que uma parte da física que estuda a luz e as suas influências na nossa vida e também em outros locais, outros fenômenos da natureza também. Então, a ótica, ela estuda as características da luz. Então, vamos aprender vários conceitos importantes. O que é a luz, pessoal? A luz é como se fosse uma radiação que sai de corpos luminosos. Então, nós temos o Sol, por exemplo, que é um corpo luminoso, ou seja, ele produz a luz própria. Então, existem vários fótons que saem do Sol e chegam até nós. E o legal de tudo que a luz é uma forma de energia que se propaga em meios materiais. O que é meio material? A água, o ar, por exemplo, e também no vácuo. Lá no espaço nós temos o vácuo. A luz sai do Sol e demora 8 minutos e 20 segundos para chegar até nós. Então são 150 milhões de quilômetros. A velocidade da luz é a maior que existe. Nós não temos nada com a velocidade maior do que a luz. E mesmo assim, pela grandiosidade, pela distância enorme do Sol até nós, a luz demora 8 minutos e 20 segundos para chegar até aqui. A velocidade dela é de 300 mil quilômetros a cada segundo. Olha que velocidade alta, né? Então, o Sol é uma fonte de luz. Nós chamamos de corpo luminoso ou fonte de luz primária. E o homem dominou a luz, né? O que seria de nós sem a luz? Imagina se nós vivêssemos na Coreia do Norte, por exemplo, Coreia do Norte à noite. Vocês observam, gente, a diferença de um país igual a Coreia do Norte com a sua vizinha Coreia do Sul e com a sua outra vizinha China. Olha para vocês verem aqui a China em cima, toda iluminada à noite, Coreia do Sul toda iluminada. Olha a região da capital, Seul. E temos aqui a Coreia do Norte, Pyongyang, que é a capital. Tem um pouquinho de luz, o resto é tudo no escuro. Esse pessoal vive no século XV, século XVII, sem energia elétrica. Olha que prejuízo para o país, que dificuldade das pessoas, né? Imagine hospitais sem energia elétrica. Então, a luz é muito importante, né? E nós estamos aqui para estudar a luz nesse comecinho de ano. Bom, a luz, ela chega até nós através de raios de luz. O que seriam esses raios? São feixes de luz que eles podem ser paralelos, como esses aqui, ó. Como o Sol está muito longe de nós, nós temos raios paralelos, ou seja, eles estão na mesma inclinação, horizontal, por exemplo. O Sol, vocês podem perceber que o raio de luz é uma coisa assim, ó. Tem um raio aqui totalmente paralelo um com o outro, devido à grande distância deles, de um raio de outro em relação ao Sol. Temos o convergente. O que é convergente? É que os raios chegam em um local só. E temos o divergente, que sai para outro lugar. Eu vou dar um exemplo para vocês bem interessante de convergente. Você está fora de um quarto com a luz acesa, ou você está no seu quarto tudo apagado e a luz lá do corredor está acesa. Então, vem aquele feixe de luz para dentro da fechadura da sua porta. Então, os raios de luz convergiram para o buraquinho da fechadura.
Divergente, a lanterna, por exemplo, sai a luz da lanterna divergente, tá bom? Então, esses são os três tipos de raio: convergente, divergente e paralelo. Os raios de luz, eles podem provocar três fenômenos básicos da ótica. O primeiro deles é a reflexão. O que é reflexão? É quando reflete, é quando volta para o mesmo meio, ok? Então, vocês têm aqui no primeiro exemplo, é como se fosse um espelho, né? Os raios de luz vêm até o espelho e eles voltam. Eles não passam daquela região. Isso é chamado de reflexão, refletir. A refração é um pouco diferente, porque os raios de luz passam de um lugar para o outro, de um meio para o outro, por exemplo, do ar para a água, e acontece essa quebra. Então, tem um exemplo até na apostila de vocês, é lápis dentro do copo d'água, é refração. Então, tem um exemplo que fala sobre lápis, né? Se você pegar um lápis e colocar ele dentro de um copo d'água, é como se o lápis tivesse quebrado. Por que acontece isso? Porque você tem um meio, que é o ar, e aqui embaixo você tem a água. São meios diferentes, densidade diferente. Então os feixes e a velocidade do meio são diferentes um do outro e outras coisas aí, tá bom? Isso é a refração, quebra o raio. E temos a absorção, quando você não consegue nem refletir, nem refratar. Por exemplo, quando você liga a luz do seu quarto, acende a luz, e a luz não sai do seu quarto devido às paredes. Isso é chamado de absorção. A parede do quarto absorveu a luz. Até agora tá fácil, gente? Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Tá tudo ok? Podem perguntar, pessoal. Vocês fiquem à vontade. Igual eu sempre falo, a aula é de vocês, tá bom? Pode perguntar à vontade. Bom, depois disso, gente, como eu já havia dito, nós temos os corpos luminosos, é aqueles que emitem a luz própria, por exemplo, o sol, uma lâmpada elétrica, um lampião, são fontes de luz primária. E os corpos iluminados, aqueles que refletem a luz de uma fonte primária. Tem gente que acha que a Lua produz sua própria luz. Não produz. Ela é uma pedra, a grosso modo, ela é uma pedra que fica no espaço. Então é um corpo iluminado. Tem até uma pergunta na apostila se por que vemos a luz? Bom, nós vemos a luz. Por que vemos a Lua? Nós vemos a Lua porque o Sol ilumina a Lua. Se não iluminasse, a gente não conseguiria vê-la. Então, refletem a luz de uma fonte primária, a Lua, uma parede de uma sala, que recebe luz de uma lâmpada. E temos aí alguns meios de propagação da luz. Temos o meio transparente, que é muito fácil da gente analisar. Por exemplo, um vidro. Um vidro transparente, ele simplesmente deixa a luz passar. Olha só que legal. Um vidro liso, por exemplo. O translúcido é aquele tijolo de vidro. O box do banheiro são translúcidos, ou seja, a luz passa, mas ela não passa de forma transparente. Você não consegue enxergar direito o que está atrás daquele tijolinho de vidro, daquele box de banheiro. E o opaco é que não deixa a luz passar de jeito nenhum, tá bom? Então é desse jeito. Olha que legal. A água e o plástico, normalmente eles são transparentes. Você consegue ver abaixo deles, depois deles. Dependendo da espessura, eles podem ser transparentes. Dependendo se a água está limpa também, né? Translúcidos, consegue ver alguma coisa atrás, ou não consegue ver nada, que é o opaco. E temos três princípios da ótica geométrica muito importantes, tá? O primeiro deles é a propagação retilínea da luz. Que negócio é esse, gente?
A luz, ela se propaga em linha reta, não importa onde você esteja. Então, olha que interessante, se você colocar um tanto de folha sulfite, de barras de madeira, alguma coisa, e fazer um furinho entre elas, você ainda consegue enxergar uma lâmpada, uma luz do outro lado, porque a luz se propaga em linha reta. Tranquilo até aí, gente? Legal, né? Eu gosto dessa matéria, interessante. Independência dos raios de luz. Então, nós não podemos ir em festas esse tempo, né? Tempo de pandemia, mas existem algumas festas que existem os holofotes, que são, que são luzes, refletores enormes de luz, né? E tem alguns coloridos. Então, quando você lança uma luz verde, como a vermelha ou de outra cor, elas até podem se cruzar, mas elas continuam do jeito inicial após esse cruzamento. Então, essa é a independência dos raios luminosos. Se dois raios de luz se cruzam, cada um deles segue seu caminho como se nada tivesse acontecido. Olha que interessante. E o último princípio, da reversibilidade da luz. Tanto faz se a luz ela sai de um ponto A e vai até um ponto B, ou do ponto B até o ponto A. O desenho dela é o mesmo. Olha só que interessante. Então, se você colocar essa lanterna nessa posição e acionar os raios dela, ela bate nesses dois espelhos e faz esse ângulo. Se você fazer o contrário, o ângulo é o mesmo. Interessante, né? Nas pirâmides do Egito, deixa eu ver se eu consigo achar. Pirâmides do Egito, raios de luz. Existiam vários espelhos, várias organizações interessantes dentro das pirâmides que a luz entrava lá dentro, gente. Olha que interessante, né? Deixa eu ver se eu consigo achar para vocês aqui para mostrar o que eu estou querendo dizer. Pirâmides do Egito, espelhos refletindo. Vamos ver se eu acho alguma coisa sobre isso. É muito legal que os espelhos faziam, os raios de luz, os buraquinhos lá dentro da pirâmide fazia que ela ficava iluminada por dentro dela, né? Então é bem legal. Não sei se eu não consegui achar nesse momento, mas a gente pode ir pesquisando por outros termos que a gente consegue achar. E eles descobriram, os egípcios, maneiras de você iluminar dentro da pirâmide sem precisar de fogo, por exemplo, né? Outra coisa importante é a reflexão especular. Que negócio é esse? A luz incide uma superfície polida. O que é uma superfície polida, gente? É uma superfície tratada. Alguém pegou aquela superfície cheia de buraquinhos, ondulações, e limpou aquilo, poliu, né? Os espelhos são superfícies polidas, eles são bem lisinhos, né? E a luz é refletida de forma regular. O que é regular? Que um ângulo só, bem organizadinho, não espalhada. Então, essa é chamada reflexão especular. Olha, a luz incide e volta. Então, luz especular refletida, bonitinha, tá vendo? E temos a reflexão difusa. Que negócio é esse? É quando a luz vem em uma superfície irregular e ela volta toda espalhada, toda bagunçada, né? Então, essa é a reflexão difusa. Eu acho que até aí tá tranquilo, não tá? Acho que tá simples, né? Depois vocês têm acesso a essa aula gravada, tá? Por que que ela tá gravada? Porque para vocês terem acesso de novo quando vocês quiserem, tá? Então é só entrar no link que eu deixei no grupo e vocês têm acesso. Eu vou colocar ele também aqui no início da nossa aula, bem aqui no comecinho, tá? É só você clicar, você tem acesso à nossa aula. Tanto da turma de vocês quanto da turma do outro terceiro de manhã, que são as duas turmas que eu dou aula do terceiro ano, para você ter acesso às aulas de novo. Bom, pessoal, existem consequências em nossas vidas sobre a propagação retilínea da luz? Existem. Os eclipses, por exemplo.
Olha que legal, eclipse nada mais é do que você encobrir um astro ou parte dele. Então nós temos aqui o eclipse lunar. O que é o eclipse lunar? Você tem o Sol enorme e quando a Lua passa por trás da Terra, existe o eclipse lunar parcial, que é nessa região chamada penumbra dos dois lados, que é uma sombra fraquinha, e existe o eclipse total, quando a Lua realmente passa por trás da Terra. Então, quem está nessa região da Terra olha para a Lua e ela está apagada, porque ela não produz luz própria. A sombra da Terra fez com que ela eclipsasse. Então, isso é chamado de eclipse lunar, tá bom? Sol, Terra e Lua. Nessa posição, quem está aqui nessa região consegue ver o eclipse lunar. Ou ele é parcial, ou ele é total. E temos o eclipse solar, que ele é muito mais raro. Olha que legal a diferença dele. Então, as pessoas que estão nessa região do planeta, elas vão observar o Sol de duas maneiras diferentes aqui. Na região de penumbra, em cima e embaixo, vocês estão vendo aí uma sombrinha bem fraquinha? O Sol estará num eclipse parcial, um pedacinho do Sol que está escondido pela Lua. A Lua está tampando o Sol, para quem está nessa regiãozinha aqui, ó. E aqui no meio, nessa região de sombra mesmo, pode acontecer o eclipse total do Sol. Então ele é mais difícil de ser visto. Enquanto a metade do planeta Terra consegue enxergar ao mesmo tempo um eclipse da Lua, eclipse do Sol, uma pequena quantidade de pessoas vão conseguir enxergar ele, tá bom? Então os eclipses eles despertaram muita curiosidade das pessoas, até sacrifícios humanos durante a história da humanidade. E é muito legal vocês pesquisarem sobre eclipses solares em 2021, por exemplo. Tem aqui o calendário, né? E onde será o próximo eclipse. O solar ele desperta mais curiosidade, né? Olha que legal. Esse aqui, a Lua tampou o Sol totalmente. Então é eclipse solar total. Aqui já está saindo um pouquinho. Então é muito legal, gente. Olha que coisa incrível. Dá para você ver uma coisa chamada coroa solar, tá bom? A luz é uma fonte de luz secundária, pois reflete a luz do Sol, que é uma fonte de luz primária. Então, a Lua, se te perguntarem por que a Lua é iluminada, porque ela recebe a luz do Sol. Depois disso, vamos aprender outras coisas, né? Câmara escura e alguns exemplos aí para vocês, tá bom? Então, a princípio é isso, e eu já vou passar outro exemplo interessante. O que é a câmara escura? Nada mais é do que uma caixinha de sapato, por exemplo, que você faz um buraquinho nela e coloca aqui no fundo um papel manteiga, um papel bem sensível, né? E o que acontece? Quando a luz, então você deixa o papel aqui e você coloca um objeto na frente. Então a luz do objeto, a de cima vai para baixo e a de baixo vai para cima e você tem uma imagem invertida daquele objeto. Isso que acontece com nossos olhos e com a câmera fotográfica. Nós enxergamos tudo de cabeça para baixo. E o nosso cérebro que troca, que faz essa leitura para enxergarmos do jeito certo. Olha que legal. Então, com o papelzinho manteiga, que é um papel bem sensível, depois você tira ele e você consegue ter aquela fotografia da imagem sua. Olha que da hora, né? Então vocês podem fazer esse experimento aí, quem quiser, câmera escura. Olha como ela funciona. Então tem uma pessoa aqui, os raios de luz iluminam o objeto iluminado reflete a luz para esse buraquinho, que vai ao contrário, a imagem fica de cabeça para baixo, e é isso que acontece na câmera, nos nossos olhos, né? E temos aqui experimentos bem legais que vocês podem brincar aí a hora que vocês quiserem. Olha que legal esse experimento aqui
que a luz ela percorre a água. Olha lá que da hora. Tem isso aqui da garrafa, né? Que ela apaga, que ela desaparece. Olha lá, a garrafa some. Então vocês podem fazer isso à vontade, tá bom? Beleza. Tem alguns exercícios, mas eu não vou passar agora não, porque eu quero só explicar uma coisa para vocês, bem legal. Olha só, desenhe a imagem correspondente ao objeto abaixo. Se alguém te perguntar como que faz isso, num espelho plano, por exemplo, é muito simples. Você tem que observar o seguinte: a imagem em um espelho plano, ela tem a mesma distância do espelho do que o objeto. O que é o objeto? É quem está na frente do espelho. E a imagem que seria vista atrás dele, né? Então, o que você teria que fazer? Você teria que desenhar esse mesmo objeto do outro lado, com a mesma distância. Então, olha que legal. Eu vou até achar uma régua aqui, para mim fazer o desenho para vocês, olhando na tela do computador. Pessoal, antes disso, tá tudo certo? Vocês estão entendendo? Eu estou falando muito. Fala aí para mim se vocês estão aprendendo alguma coisa. Se a aula tá chata. Bom, como que você vai fazer para desenhar esse objeto do outro lado? Então é só você fazer bem organizadinho aqui, bem medido. Por exemplo, eu peguei minha régua aqui, eu vi que a parte de cima tem 2,5 centímetros. Então eu teria que começar ela a partir do 5, faz assim, desce, tá vendo como que é? Então teria que ser o mesmo tamanho e a mesma distância até o espelho, dos dois lados. Então você teria que fazer isso, ok? Olha que legal. Se na apostila te perguntar sobre isso, é desse jeito que tem que ser feito. Olha lá. Não sei se vai ficar tão perfeitinho igual eu queria, né? Mas só para você ter uma ideia. Aqui embaixo, esse desenho tem que ser do mesmo tamanho dos dois lados. Não vai ficar do mesmo tamanho, mas é só para vocês entenderem mesmo, ok? Não ficou do mesmo tamanho, não, mas tá bom. Por exemplo, você tem a letra E. Deixa eu tentar desenhar a letra E para vocês aqui. A letra F. Como que é o desenho da letra F do outro lado do espelho? Então, essa parte, ela fica aqui, na mesma distância. O ideal é usar uma régua, né? Essa parte desce. Isso é em espelho plano, tá? E essa parte aqui faz isso. Legal, né? Então, isso é o que acontece em um espelho plano, ok? A imagem fica do outro lado, cada parte é do tamanho certo, da distância certa até o espelho. Beleza. Se alguém te perguntar aí, por aí, você tem aqui um anteparo? O que é um anteparo? Uma parede, alguma coisa que não deixa a luz passar, né? E você tem um objeto aqui na frente. E a pergunta é o seguinte: você tem aqui uma fonte de luz, né? O sol, por exemplo. E a pergunta é assim: qual a sombra desse negócio aqui no anteparo? O que você vai fazer? Os raios de luz, eles vão fazer esses movimentos aqui, ó, para cima, para baixo, né? Até chegar aqui, a única iluminação vai ser isso aqui, ó. Vai iluminar, beleza? Ele vai vir até aqui. Olha só, não é isso que acontece? Então aí a pergunta é o seguinte: onde está a sombra desse objeto no anteparo? A sombra está aqui, ó. Vou até colocar ela de vermelho para vocês, ó. A sombra está aqui, certo? No anteparo, beleza. Essa é a perguntinha. Aí, o que acontece se esse objeto
ficar mais perto do anteparo. Ó, ele vai ficar mais perto. Vai ficar aqui, por exemplo. A sombra vai aumentar ou vai diminuir, gente? Quem sabe me responder? E agora, hein? A fonte de luz vai ficar no mesmo lugar. Agora eu vou pegar esse negócio e vou colocar ele mais para frente. A sombra vai aumentar ou diminuir? Quem sabe me responder? Responde aí no chat, gente. O que que vocês acham? Acho que vai diminuir. Então vamos ver se o João Pedro está certo. Então eu vou pegar minha régua aqui. Eu tô medindo a régua na tela do computador. Vamos ver. 3,5 cm, 3,5 cm. Vamos ver se o João Pedro está certo, né? Ele acha que vai diminuir. Vamos ver se ele acertou, hein? Então faz de conta que está aqui, né? E os raios de luz vão começar a deslocar aqui, ó, para cima, para baixo. Vai virar uma bagunça aqui, né? Olha que legal, gente. Quanto mais perto da parede o objeto ficar, menor a sombra dele. Vocês estão vendo que agora essa região está sendo iluminada pelos raios da nossa fonte de luz? Então, olha só, diminuiu um tamanhão na sombra, tá vendo? Então, quanto mais perto o objeto ficar do anteparo, mais pequena é a sua sombra. Facinho? Então, isso é uma das perguntas da apostila, tá? A hora que vocês entrarem na apostila, eu sugiro, se vocês tiverem um tempinho, já veja hoje. Amanhã eu vou ajudar vocês a responder, mas como está fresco na cabeça, já começa a ver isso hoje. E por fim, para a gente terminar, nós temos três tipos de espelhos. Três tipos de. Eu digo espelhos, né? Temos espelho plano. O que é o espelho plano? É que cada pontinho de um lado do objeto tem a mesma distância ao espelho do que a sua imagem. Olha, é o que eu acabei de falar para vocês com a letra E. Por exemplo, esse ponto P, ele está nessa distância, a sua imagem está aqui. Esse pontinho, mesma distância aqui. Vocês podem fazer esse desenho com régua, para vocês brincarem um pouquinho com isso aí. Olha o cachorrinho. A imagem do cachorrinho é a mesma do objeto, que é o próprio cachorro. Então, o narizinho dele fica a mesma distância do cachorro até o espelho, a imagem fica a mesma distância, o narizinho dele, o rabinho, as patas, tá vendo que legal? Aí temos alguns exemplos, né? Vocês podem brincar com isso aqui depois, se vocês quiserem. Então, associação de espelhos planos, depois vocês vão ver que legal, uma fórmula aqui interessante, né? Vamos aprender depois. E por fim, gente, temos os espelhos esféricos. O espelho côncavo, que ele é um espelho assim, ó, é que a parte de dentro do espelho ela é iluminada, tá certo? Então nós temos um tanto de tipo diferente de imagem. A imagem pode ser maior, pode ser menor, pode ser invertida. Olha só, essa aqui ficou maior. Então temos aí tanto tipo de imagem e o foco do espelho. O que é o foco? É como se fosse o local onde os raios de luz passam dentro do espelho, tá bom? Ele é um espelho côncavo. O espelho convexo, aí a parte iluminada fica por fora dele, desse jeito, ó. Então a imagem fica sempre menor. Não sei se vocês já viram, mas tem supermercado que tem esse espelho grandão em um lugar perto do caixa do supermercado. Então vê um pouco menor as pessoas, né? Fiscaliza lá o supermercado, mas ele amplia a visão. Então é bem legal o espelho convexo, tá bom? Então olha aqui a aplicação dos espelhos. O espelho côncavo aqui no dentista, né? Para ele ampliar por dentro aqui da nossa boca. E o espelho convexo, esse espelho que eu falei de supermercado, de estacionamento. Então é bem legal que a parte iluminada fica por fora dele. O côncavo é como se fosse uma conchinha, tá bom? Então aí temos as imagens, isso que nós estudamos depois com calma. Tranquilo, pessoal? Então
O dever de casa de vocês é entrar novamente nesta página, tá bom? Você já sabe como entra, www.profleandromoraes.com.br, site, física, ótica, e vocês têm essa aula de novo. A aula de vocês está gravada no YouTube, eu vou colocar ela aqui bem no comecinho da ótica, para vocês entrarem e estudar quando vocês quiserem. Tudo bem? Então, esse é o dever. Vocês têm 10 minutos ainda para entrar no site ou abrir a apostila e começar a responder os exercícios, tá? Responde em folha separada, de forma bem organizada, que depois combinamos de que modo vocês vão me enviar essas respostas. Alguma dúvida, alguma pergunta, gente? Tudo certo? Então, um grande abraço a todos e até a próxima.